Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iniciamos este momento de profunda comunhão. Amado irmão, irmã em Cristo, sejam bem-vindos ao canal Flash Sagrado. Antes de mergulharmos nas águas vivas da palavra e da oração, peço que você se junte a nós neste propósito. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas orações e, mais importante, deixe o seu like para que esta mensagem de esperança e poder alcance cada vez mais vidas que precisam ouvir a voz de Deus. Juntos, somos um exército de intercessores. Hoje, a nossa oração se fundamenta na poderosa e reveladora Palavra de Deus, que se encontra no livro de João, capítulo 1. Prepare seu coração para receber a revelação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, a fonte de toda a luz e de toda a vida. Em João 1, versículo 1, a palavra de Deus nos declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa é a fundação da nossa fé. Aqui, o apóstolo João nos revela a preexistência de Jesus, que não é apenas um profeta ou um mestre, mas o próprio Verbo Criador, a essência do Pai. Ele estava com Deus antes de tudo existir. Ele é a imagem exata do Deus invisível. Essa verdade nos mostra que a nossa oração não se dirige a uma força distante, mas ao próprio Deus que se manifestou em Cristo, a palavra viva. Continuamos em João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Olhe ao seu redor, contemple a grandiosidade da criação, a majestade das montanhas, a profundidade dos oceanos, a complexidade da vida em cada ser. Tudo, absolutamente tudo, foi feito por Ele, o Verbo. Isso nos enche de confiança. Aquele a quem oramos é o autor de tudo. Não há impossível para o Verbo Criador. Em seguida, o texto sagrado nos ilumina em João 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida que buscamos, a vida em abundância, a vida eterna, está em Jesus. A vida que vence a morte, a vida que transcende as circunstâncias terrenas. E essa vida é a luz que dissipa as trevas da ignorância, do medo, do pecado e da desesperança. A luz que revela o caminho e a verdade. E a Bíblia prossegue, em João 1, versículo 5, com uma promessa que incendeia a nossa alma. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. Aleluia! As trevas do mundo, as trevas do nosso coração, as trevas espirituais não podem sufocar a luz de Jesus. Ele é a luz que brilha, inabalável, eterna. Essa é a nossa certeza. As trevas podem tentar se levantar, mas já foram vencidas na cruz. Agora, levante a sua voz comigo em oração. Feche os seus olhos e sinta a presença do Verbo, do Autor da vida. Pai Celestial, em nome de Jesus, o Verbo que estava contigo no princípio, nos colocamos em Tua presença neste momento. Somos gratos por essa revelação bendita de que a nossa esperança não está em doutrinas humanas, mas no próprio Verbo que se fez carne. Em nome de Jesus, clamamos, Senhor, que a revelação do Verbo entre em nosso espírito, em nossa alma, em nosso coração, que a Tua palavra viva, que é Cristo, nos invada de tal forma que não sejamos mais os mesmos. Ó Senhor, Tu que criaste todas as coisas, por quem tudo foi feito, não há nada que seja impossível para Ti. Neste momento de oração, derramamos diante de Ti as nossas impossibilidades, os nossos desafios que parecem intransponíveis. Senhor, toca nessa situação. Tu és o Verbo Criador e podes criar o novo, podes transformar o caos em ordem, a tristeza em alegria, a doença em saúde. Declara, Senhor, a Tua palavra de poder sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, Verbo de Deus, em Ti está a vida, e a vida é a luz dos homens. Clamamos, ó Cristo, pela Tua vida que nos preenche, que a vida de Deus que está em Ti flua através de nós e nos revigore.
Que sejamos canais da tua vida para um mundo que geme por esperança. E, acima de tudo, que a tua luz, a tua verdade, resplandeça em nós. Senhor, tu disseste que as trevas não venceriam a tua luz. Por isso, neste momento, oramos contra toda a escuridão que tenta nos cercar, contra a escuridão da ansiedade, da dúvida, do desânimo, contra a escuridão da opressão espiritual. Em nome de Jesus, ordenamos que toda treva se dissipe, pois a luz do Verbo habita em nós. Pai, que a nossa vida, a partir deste momento, seja um reflexo da tua glória, um eco da tua voz. Que o Verbo se torne a nossa inspiração, a nossa força e o nosso refúgio. Que o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar sejam alinhados com a tua palavra. Que cada passo nosso seja guiado pela luz de Cristo. Eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra é a verdade e a tua promessa é fiel. Tu és o Verbo que habita em nós. E por isso temos a certeza de que a oração que fazemos hoje é ouvida e atendida. Senhor Verbo de Deus, tu que nos revelaste a tua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Continuamos neste clamor, porque a tua palavra é fogo em nossos ossos e um martelo que quebra a rocha. Tu és a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ó luz bendita, em nome de Jesus, clamamos por mais da tua iluminação sobre as nossas vidas. Que a tua luz resplandeça nas áreas mais escuras do nosso ser, naquelas cadeias que nos prendem, naquelas fortalezas mentais que o inimigo construiu. Quebra, Senhor. Quebra toda mentira que tem nos cegado para a tua verdade. Dissipa toda a sombra da dúvida, todo medo, toda incerteza. Neste momento, Pai, oramos por aqueles que ainda não te receberam. A tua palavra em João 1,11 diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quantos corações ainda estão fechados para ti? Quantas famílias resistem ao teu chamado? Nós clamamos, Senhor, pelo despertar espiritual. Em nome de Jesus, quebra a dureza de coração. Que o Espírito Santo convença o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que a semente da tua palavra, plantada em corações duros, germine e produza fruto. Clamamos pela salvação de nossos entes queridos, de nossos amigos, de nossos vizinhos. Senhor, envia obreiros para a tua seara e abre o entendimento daqueles que estão cegos pelo Deus deste século. E agora, com toda a autoridade que nos foi dada em Cristo, nos agarramos à tua promessa em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! Recebemos a ti, Senhor Jesus, e porque te recebemos, temos o poder, a autoridade, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Eu declaro neste momento sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo, que somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Não fomos gerados pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nascemos de Deus. Eu rompo, em nome de Jesus, com toda a identidade falsa que o inferno tentou nos dar. Não somos órfãos, não somos derrotados, não somos insignificantes. Somos filhos do Rei. Reivindicamos essa herança agora, o poder para vencer o pecado, o poder para resistir ao diabo, o poder para viver uma vida santa e agradável a Ti. Pai, que o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai, seja derramado de forma sobrenatural sobre nós. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do nosso novo nascimento, da nossa nova identidade em Cristo. Que vivamos como reis e sacerdotes, com a ousadia e a coragem de quem sabe a quem pertence. Que a nossa fé não seja uma crença superficial, mas uma certeza inabalável, fundamentada no nome poderoso de Jesus. Ó Verbo que se fez carne. João 1,14 nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu te humilhaste para nos exaltar. Tu te fizeste homem para nos fazer filhos de Deus. Nós te adoramos, Senhor, por esse mistério de amor e salvação. Que a tua glória, Senhor, que foi vista pelos discípulos, seja revelada em nós. Que a graça e a verdade que estão em ti fluam por nosso intermédio para alcançar os sedentos. Nós prosseguimos nesta oração, nos aprofundando cada vez mais na glória do Verbo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, nosso Verbo vivo, nosso Salvador, a quem pertencemos e por quem fomos feitos filhos de Deus. Continuamos nesta jornada de oração, em profundo clamor, porque a cada versículo de João 1, a tua majestade e o teu amor se revelam de forma ainda mais gloriosa. Pai, nós te adoramos, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Clamamos por esta graça, Senhor, não por méritos próprios, não por obras, mas pela tua pura e imerecida bondade. Recebemos neste instante graça para o perdão, graça para recomeçar, graça para suportar as provações, graça para vencer as tentações. Eu, em nome de Jesus, rompo com toda mentalidade de performance, com toda tentativa de agradar a Deus pelas minhas próprias forças. Pai, a tua palavra nos mostra em João 1,17 que a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós não vivemos mais debaixo da lei que condena, mas debaixo da graça que salva. Graça que nos justifica, graça que nos santifica, graça que nos capacita. Que a tua graça, Senhor, seja o alicerce de nossas vidas, a nossa motivação e a nossa força diária. Que a nossa confiança não esteja em quão bem fazemos, mas em quem tu és, ó Jesus. Eu declaro que somos justificados pela graça, redimidos pelo sangue do Cordeiro e feitos herdeiros de Deus por causa do teu imenso amor. Pai, o apóstolo João testemunha que, da sua plenitude todos nós recebemos e graça sobre graça. Neste momento, clamamos por uma nova medida da tua graça, que ela seja derramada sobre nós como um rio que transborda, que nos leve a águas mais profundas de intimidade contigo. Grace sobre graça, Senhor. Que a tua favor nos siga por onde quer que vamos, que o teu favor nos abra portas que homem nenhum pode fechar, que o teu favor nos capacite a fazer o que nunca antes fizemos para o teu reino. Clamamos pela graça que nos sustenta na dor, pela graça que nos ensina a perdoar, pela graça que nos liberta do peso do passado. E com a graça, a tua palavra nos fala da tua verdade. Senhor Jesus, tu és a verdade que liberta. Oramos, Pai, para que a tua verdade, e não as mentiras do inimigo ou as falsas promessas do mundo, seja a bússola de nossas vidas. Liberta-nos, Senhor, de toda mentira que tem nos aprisionado. Liberta-nos de todo engano que tem nos impedido de viver a plenitude do teu propósito. Que a tua verdade seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. A verdade sobre a nossa identidade em ti, a verdade sobre o teu poder em nós, a verdade sobre a tua fidelidade em cada promessa. Tu és o unigênito do Pai, o único que nos revela o coração de Deus. João 1,18 nos diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Senhor, nós clamamos por uma revelação mais profunda do Pai através de Ti. Mostra-nos o Pai. Que o nosso relacionamento contigo, Jesus, nos leve a uma intimidade sem precedentes com o Pai Celestial. Que a nossa vida seja um espelho que reflete o coração do Pai, a sua bondade, a sua misericórdia e o seu amor incondicional. A nossa oração não tem fim, pois a glória do Verbo é infinita. Continuaremos clamando por mais da tua revelação, mais da tua graça, mais da tua verdade. Senhor Jesus, Verbo de Deus, em tua infinita graça e verdade, nos aprofundamos neste momento em teu nome.
Já passamos pela revelação de quem tu és, o Verbo, a luz, a vida, o Deus que se fez carne. Já clamamos pela autoridade de sermos feitos filhos de Deus. E agora, Senhor, nos aproximamos do teu chamado direto, do teu convite pessoal para o discipulado, para o seguir. A tua palavra em João 1 nos mostra o teu caminhar e o teu chamado a André, a Pedro, a Filipe e a Natanael. E hoje, Senhor, tu chamas a cada um de nós pelo nome. Tu nos vês como viste a Natanael debaixo da figueira, antes mesmo que nos vissem. Tu conheces as nossas lutas, os nossos medos, as nossas dúvidas mais secretas. E nós, neste momento, em nome de Jesus, respondemos ao teu chamado. A ti, ó Verbo, nos entregamos. Clamamos por uma fé inabalável como a de André, que correu para trazer seu irmão a ti. Clamamos pela ousadia de Pedro, que deixou tudo para seguir teus passos. Clamamos pelo coração de Filipe, que sentiu o desejo de convidar outros. Vem e vê. Pai, que a nossa vida seja um testemunho que instiga os que nos cercam a virem e verem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Que o nosso testemunho não seja de palavras vazias, mas de uma vida transformada pela tua presença. Senhor, nós nos colocamos como Natanael debaixo da figueira. Em oração, expomos a ti as nossas incredulidades, as nossas fraquezas, os nossos ceticismos. Tira de nós todo o espírito de dúvida que nos impede de experimentar o sobrenatural do teu reino. E assim como Natanael te adorou, clamando, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nós declaramos sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a nossa nação. Tu és o Senhor, o Filho de Deus. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. E agora, Senhor Jesus, por tua palavra, que em João 1,51 nos promete, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós clamamos por essa revelação. Abre os nossos olhos espirituais, que possamos ver a tua glória em cada situação da nossa vida. Que possamos ver os céus abertos sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças. Que o invisível se torne visível para nós. Que as batalhas que enfrentamos no mundo natural sejam vencidas pela intercessão do mundo espiritual. Vemos pela fé os teus anjos ministrando em nosso favor, movendo montanhas e abrindo caminhos onde não há. Finalmente, Pai, neste momento de conclusão desta oração, nós te entregamos o nosso futuro, o nosso caminhar. Que a nossa vida seja uma contínua adoração ao Verbo que se fez carne. Que a nossa jornada seja de fé em fé, de glória em glória. Que sejamos canais da tua luz e da tua vida para um mundo que tanto precisa de ti. E que no final de tudo, a nossa vida possa dizer com convicção e poder: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, esta oração foi uma jornada poderosa. Se você foi tocado e fortalecido por este momento, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal Flash Sagrado. E se você precisa de uma oração, escreva nos comentários, orar por mim. Eu quero te dizer com toda a sinceridade do meu coração que eu irei orar por cada um que comentar. Todos os dias, na madrugada, eu levo o seu nome diante de Deus. Juntos, somos mais fortes em oração.